Quando começámos a investir, ouvimos falar imenso sobre alocação e diversificação. Sabemos que devemos alocar X% da nossa carteira a um determinado ativo. Mas como saber? Como começar? Como saber que estrutura que devemos dar à nossa carteira? Olá a todos, o meu nome é Lina, bem-vindos ao canal Linar em 10 anos. Hoje vamos falar sobre alocação. O mercado está diferente. O mercado mudou bastante desde 2020, quando eu comecei a investir e provavelmente muitos de vocês. Neste momento já não dá para comprar qualquer ação e ter quase certeza absoluta de que ela vai crescer. Estamos a viver uma fase de turbulência nos mercados e nessas alturas é muito importante garantir que temos uma boa diversificação com uma alocação inteligente para conseguirmos aguentar as várias fases dos mercados. Lembro que os mercados são cíclicos e por norma são subdivididos em 4 fases. E como sempre, quando eu não sei fazer alguma coisa, eu tento ver como é que os outros fazem, portanto eu pesquisei quais são os 5 tipos de alocações mais comuns que os grandes gurus usam e vou partilhar hoje convosco o que eu encontrei. Em primeiro lugar temos o portfólio do famoso Ray Dalio. E o seu portfólio não é menos famoso, o All Weather Portfolio, ou portfólio de todas as estações. É chamado assim porque é capaz de aguentar qualquer fase do mercado, não dá grandes lucros, mas também garante que não temos grandes perdas, independentemente da fase de mercado em que estamos. Neste caso, o portfólio é dividido em vários tipos de ativos, onde temos 30% de ações, 15% são alocados a obrigações de longo prazo, 15% são alocados a obrigações de médio prazo, 7,5% assim é que é a commodities e 7,5% a ouro. Neste caso, como eu já referi, este portfólio foi pensado precisamente para conseguir aguentar as diferentes estações, as diferentes fases do mercado e, portanto, torna-se quase desnecessário seguir os mercados e ver onde é que nós estamos. Simplesmente temos uma estratégia extremamente conservadora, é verdade, mas ao mesmo tempo bastante segura. Como já sabem, que neste caso o risco e o retorno andam sempre de mão dada. Em relação a este portfólio, tenho um post mais detalhado no meu Instagram, por isso, se vocês ainda não me seguem no Instagram, aproveitem agora, tem um link na descrição, juntem-se à comunidade e nós vamos para o próximo portfólio. O portfólio número 2 foi sugerido pelo investidor Gary Brown e subdivide o nosso portfólio em 4 classes de ativos. 25% de ações, 25% de obrigações a longo prazo, 25% de obrigações a curto prazo e 25% em ouro. Neste caso, o autor deste tipo de portfólio ainda sugere-nos fazermos o rebalanceamento uma vez por ano para garantirmos que mantemos a estrutura do nosso portfólio sempre nesses 25%. Tal e qual como o portfólio anterior, a ideia deste portfólio é ter uma rentabilidade baixa, mas dar-nos segurança e conseguirmos aguentar as diferentes fases do mercado. Isto porque, historicamente, nós vemos que quando um classe de ativos está a cair, outro tende a subir. Vejam, por exemplo, o caso das obrigações e das ações. Sabemos que quando as ações tendem a cair, as obrigações tendem a subir. Uma nota só é que, em relação a este portfólio que foi desenvolvido nos anos 80, nós sabemos que nessa altura houve um boom de rentabilidade de obrigações e, portanto, era quase certo as pessoas investirem em obrigações e conseguirem extremamente bons retornos na ordem de 7 a 8% garantidos. Portanto, talvez eu mudaria aqui ligeiramente o peso das obrigações neste tipo de alocação. Por isso, quando comparamos os dados históricos das rentabilidades deste portfólio e a rentabilidade do índice S&P 500, nós vemos que este tipo de portfólio teve uma rentabilidade de 3 vezes, cresceu 3 vezes, a rentabilidade média era de 7,5%, enquanto o índice S&P 500 cresceu 5 vezes nos últimos 15 anos. Por outro lado, nós vemos que o portfólio de Gary Brown dá-nos muito mais estabilidade. Assim, nos últimos 15 anos, a maior queda que poderíamos ter visualizado no nosso portfólio seria de 14% vezes 50 no S&P 500. Este tipo de portfólio é a sugestão mais adequada a quem pretende somente preservar os seus ativos, ganhar a inflação, mas não precisa de correr grandes riscos para conseguir multiplicar o seu dinheiro. Para conseguirmos construir uma carteira assim, eu andei a pesquisar que tipo de ativos é que poderíamos comprar para montarmos uma carteira com essa estrutura
E, portanto, neste caso, conseguimos acrescentar à nossa carteira, por exemplo, o ETF do SPDR Portfolio Long Term Corp Bond ou, por exemplo, o Lixor Euro Government Bond de 10 a 15 anos, que temos na Digiro, é acumulativo. Para obrigações de curto prazo temos o iShares Treasury Bonds de 0 a 1 anos, são obrigações de curto prazo. E para o ouro, como nós não conseguimos comprar os commodities diretamente, por exemplo, na Digir, que eu acho que é o que a maioria usa, nós temos também um ETF que é o iShares Gold Producers, que também é acumulativo e também é grátis na Digiro. Sim, nós neste caso não estamos a comprar diretamente obrigações de ouro, mas sim de produtores de ouro, mas tendencialmente eles têm uma correlação muito forte. Quanto aos restantes 25%, são ações, portanto, ao vosso critério. Um exemplo de um portfólio mais arriscado é a sugestão do Bill Bernstein e é um portfólio de investimento mais a longo prazo, porque tem maior risco. Chama-se portfólio alimentar e é constituído por 4 classes de ativos também, mas neste caso temos 25% de obrigações, 25% de ações de países desenvolvidos sem contar com os Estados Unidos, 25% de ações dos Estados Unidos large cap e 25% de ações dos Estados Unidos small cap. No seu livro, o investidor Bernstein defende que a alocação deve ser feita exatamente assim, sem tirar nem pôr, e que historicamente e matematicamente, e ele prova isso mesmo com modelos matemáticos, este tipo de portfólio é o que tem o maior potencial de maiores retornos. Claro que nós sabemos que retornos passados não nos garantem retornos no futuro, mas matemáticos são assim. Ele frisa ainda a importância de rebalanceamento anual, ou seja, todos os anos temos que olhar para a nossa carteira e garantir que cumprimos com os 25% para cada classe de ativos. Ele defende que maus resultados numa classe de ativos são com facilidade compensados por outra classe de ativos. Mais uma vez, lembra-se aqui da paridade entre obrigações e ações, que nós nos lembramos. Mas, como nós podemos ver, e aqui fazendo uma espécie de backtesting, conseguimos ver que nos últimos 15 anos tivemos um retorno anual de 8%, um retorno médio anual de 8% neste tipo de portfólio. O que, claro, é melhor do que os portfólios que eu falei anteriormente, mas mesmo assim continua a perder ao S&P 500. Para construir esse tipo de portfólio, nós podemos ter o mesmo ETF que eu já mencionei anteriormente para obrigações. Para além disso, podemos ter o ETF da Vanguard, o FTSE, Developed Europe, que também é um ETF acumulativo, o que é perfeito para nós neste caso, e também existe na Digiro. Ter o SPDR Russell também, Russell 200 Small Cap, para parte dos 25% de ações Small Cap, e para as Large Cap, ao vosso critério. E por fim, é praticamente impossível falarmos de alocação e diversificação sem mencionarmos o grande Warren Buffett. E apesar de ele nem sempre praticar aquilo que apregoa, a verdade é que ele não deixa de ter uma boa dose de razão neste caso. Irmos investindo com consistência, gradualmente, todos os meses, religiosamente no S&P 500, historicamente tem dado dos melhores retornos sem corrermos riscos demasiado elevados. Claro que existe na mesma um grande risco, porque são investimentos e porque tudo pode acontecer, porque os mercados são cíclicos, porque podemos apanhar diferentes fases, podemos comprar numa fase mais elevada, mas continuando com o Dollar Cost Averaging, continuando a investir com consistência, a longo prazo tem sido o tipo de investimento que nos garante melhor retorno. Se ainda para mais tivermos a investir sob a forma de um ETF acumulativo e tendo em conta os impostos em Portugal, isso seria sem dúvida a melhor opção, porque neste caso não precisamos de pagar os impostos todos os anos. O reinvestimento é feito de forma automática e nós podemos somente usufruir do juro composto no seu melhor. Quando falamos dos outros portfólios, já vimos que mesmo assim o S&P 500 apresentou melhores resultados. Claro que resultados do passado não garantem resultados no futuro, mas para já, daquilo que nós temos para observar, a verdade é que o S&P 500 continua a dar uma boa rentabilidade anual sem um risco demasiado elevado, porque temos sempre alguém que faz o rebalanceamento, a reavaliação e, no fundo, estamos a investir em sensivelmente 500 melhores empresas dos Estados Unidos.
Partilhem comigo nos comentários se vocês têm alguma estratégia para a alocação das vossas carteiras, se vocês seguiram algum tipo de exemplo ou sugestão de algum guru, ou se somente foram acrescentando coisas à vossa carteira. Eu sem dúvida que pertenço ao último grupo, eu fui comprando e só depois do primeiro ano de investimento é que comecei a tentar organizar a minha carteira para ter algum tipo de alocação inteligente. Se bem que neste caso eu não sei bem se existe algum tipo de alocação inteligente. A verdade é que cada guru com o seu conselho, mas nos últimos anos nós podemos ver que o S&P 500 tem dado 5-0 a cada um deles. Não se esqueçam de deixar um like a este vídeo. Por hoje é tudo. Muito obrigada, bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco.